Como eu disse, né, a gente começou a falar de genética de verdade para resolver a maioria das questões. Inevitavelmente a gente conversa sobre probabilidades. Antes de eu começar a falar sobre probabilidades em genética, deixa eu só abrir meu coração um pouco com vocês, só desabafar um pouco, né? Probabilidade em genética eu não acho tão difícil. Probabilidade é difícil em matemática, né? Quando começa aquelas coisas do demônio, de permutação, combinação e etc e tal, meu Deus, dá vontade de se matar. Agora, em genética, a gente, moçada, vai precisar de duas regrinhas idiotas e com essas duas você resolve todas as questões de probabilidade em genética. Duas regrinhas idiotas. Número 1, regra idiota do ou. Toda vez que você tiver a probabilidade de acontecer um evento A ou um evento B mutuamente exclusivos, ou seja, ou é um ou é outro, basta você somar as probabilidades. Segunda regrinha idiota, regra do E. Toda vez que você tiver uma probabilidade de acontecerem dois eventos A e B simultaneamente, você multiplica as probabilidades individuais. Então, a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Se você, moçada, vai lá e lembra dessas duas regrinhas, o resto, moçada, na probabilidade em genética, dá para desenrolar bem de boa, bem mais tranquilo que as questões malucas de probabilidade em matemática, né? Daí, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou começar de exemplos bem idiotas e vou aumentar progressivamente o nível de dificuldade dos exemplos em relação à probabilidade, né? Daí, por exemplo, qual é a probabilidade, por exemplo, de quando você for lá casar, né, ter filhos, você ter lá 2 filhos e os 2 filhos, eles serem homens? Qual é a minha sugestão? Quando você trabalha com a questão de probabilidade, né, transforma o enunciado da questão numa fórmula matemática. 2 filhos homens. Nesse caso, é um homem e um homem. Uma vez que você transformou o enunciado da questão na fórmulazinha matemática, homem e homem, você substitui valores e sinais. Homem, probabilidade é 1/2, e vezes homem é 1/2, 1/2 vezes 1/2, 1/4 é a probabilidade. Pronto, só isso, né? Espero eu, até agora tudo bem, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Qual a probabilidade de você ter 2 filhos? Sendo, nesse caso, dos 2 filhos, o primeiro homem e o segundo mulher. Ora, moçada, como eu falei, pega o enunciado e transforma numa equação matemática, entre aspas. 2 filhos, ele quer que o primeiro seja homem, e o segundo seja mulher, e o segundo mulher. Aí você substitui valores e sinais. Homem, 1/2, e vezes mulher, 1/2. 1/2 vezes 1/2, 1/4 será a probabilidade. Espero eu ainda, tudo tranquilo. Vou começar a complicar um pouco mais. Qual é a probabilidade, moçada, de você ter 2 filhos sendo um casal? Alguém briga comigo, Landinho idiota? No mesmo exemplo da situação anterior, um casal, um homem e uma mulher? Não. Eu queria lembrar que em probabilidade, a ordem dos eventos deve ser levada em consideração. Em probabilidade, homem e mulher é diferente de mulher e homem. De maneira que, se eu tiver dito para vocês que eu quero o primeiro homem e o segundo mulher, é o primeiro homem e o segundo mulher. É desse jeito. Mas se eu disser para vocês que eu quero um casal, tem 2 maneiras de você ter um casal. Pode ser primeiro homem e segundo mulher, ou pode ser primeiro mulher e segundo homem. Cuidado, cuidado com isso. Então, probabilidade, a sequência tem que ser levada em consideração. Se o amiguinho colocou para vocês primeiro homem e segundo mulher, primeiro homem e segundo mulher, multiplica. Mas o cara colocou um casal, ele não disse como é o primeiro filho, ele não disse como é o segundo filho. Então você vai ter que considerar todas as possíveis sequências. Pode ser primeiro homem e segundo mulher, ou primeiro mulher e segundo homem. Quer que eu faça agora? Lá vou eu fazer a substituição de valores e sinais. Homem, 1/2, e vezes mulher, 1/2. Ou, o que é que faz com ou? Mais mulher, 1/2, e vezes homem, 1/2.
1 meio vezes 1 meio, 1 quarto, mais 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. 1 quarto mais 1 quarto, 2 quartos, simplificando, uma chance em 2. Isso quer dizer que se você tiver 2 filhos, provavelmente 50% de chances de ser um casal. Não conseguiu ver isso ainda? Olha como eu tenho 4 possíveis combinações para você ter 2 filhos. Podem ser os 2 homens, podem ser as 2 mulheres. Pode ser primeiro homem e segundo mulher, pode ser primeira mulher e segundo homem. Das 4 maneiras de você ter 2 filhos, 1, 2, 3, 4, essas 2 aqui são um casal, homem e mulher ou mulher-homem, ou seja, 50%, uma chance em 2. Por isso que eu disse que a ordem dos eventos vai ter que ser levada em consideração. Lá vou eu, pessoas, continuo lá a brincadeira. Começa a complicar um pouquinho mais ainda. Qual é a probabilidade, gente, de você ter 5 filhos, sendo os 3 primeiros do sexo masculino e os 2 últimos do sexo feminino? Ora, pessoas, como é que eu estou sugerindo para você? Transforme isso numa equação matemática. O que é que o amigo quer? 3 primeiros homens. Então, o primeiro é homem e o segundo é homem e o terceiro é homem. 2 últimos mulheres e o quarto é mulher e o quinto é mulher. Uma vez você organizou, você substitui valores e sinais. Homem 1 meio e vezes homem 1 meio e vezes homem 1 meio e vezes mulher 1 meio e vezes mulher 1 meio. De maneira que isso aqui vai dar 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Aí se você desenrolar essa conta, vai dar lá 1/32. Espero eu ainda tranquilo. Como eu disse, complicando. Eu quero agora a probabilidade de que você tenha 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. E de novo alguém briga comigo, Landim estúpido, não é igual ao caso anterior? 3 homens e 2 mulheres. 3 homens e 2 mulheres? Não é igual. Porque no primeiro caso, eu disse qual a sequência que eu queria, né? Eu não disse 3 homens e 2 mulheres, eu disse que eu quero que os 3 primeiros sejam homens e os 2 últimos sejam mulheres. Eu dei uma ordem bem definida. Quando eu disser aqui 3 homens e 2 mulheres, como é que é o primeiro? É homem ou mulher? Tanto faz. E o segundo, homem ou mulher? Não sei. Ou seja, se ele não diz qual é a sequência, vai me dar um pouco mais de trabalho, porque eu tenho que analisar todas as possíveis sequências de 5 filhos, sendo 3 homens, 2 mulheres. Pode ser, por exemplo, homem e homem e homem e mulher, ou pode ser homem e mulher e homem e homem e mulher, ou pode ser homem e mulher e homem, ou pode ser, e acabou o quadro, e ainda teria outras possibilidades. Como é que eu vou lidar com isso? Ora, gente, um problema difícil é uma sucessão de problemas fáceis, né? Então, vou lá, um de cada vez. Eu vou pegar, primeiro, só essa parte. Gente, se fosse desse jeito, eu sei fazer isso aqui? Sei, né? É igual ao caso anterior. Homem é 1 meio e vezes. Homem é 1 meio e vezes. Homem é 1 meio e vezes. Mulher 1 meio e vezes. Mulher 1 meio vai dar 1/32, que nem eu tinha feito na questão anterior. Fiz a primeira, vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Lá vou eu, esquece a primeira, só para a segunda. Homem é 1 meio e vezes. Mulher 1 meio e vezes. Homem é 1 meio e vezes. Homem é 1 meio e vezes. Mulher 1 meio. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio dá 1/32. E alguém diz, vale, Landim, igual o de cima, né? Claro, a ordem dos fatores não altera o produto. É uma multiplicação. Eu estou multiplicando homens e mulheres. Se eu só mexer na sequência, trocar a posição homem-mulher, mulher-homem, a multiplicação não mexe lá no valor. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu apenas mexer na posição de homens e mulheres, mexi. Na posição de homens e mulheres, quando eu multiplicar, vai dar 1/32 do mesmo jeito. Isso quer dizer que qualquer sequência que o cara coloque para você
qualquer sequência de homens e mulheres, 3 homens e 2 mulheres, vai dar 1/32. Entretanto, pode ser essa sequência, ou, o que é que faz com ou? Mais essa sequência. Ou, o que é que faz com ou? Mais essa sequência. Ou, mais reticências. Então, todo o trabalho que eu tenho agora é somar o número 1/32 n vezes, onde n é o número de combinações de 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Né? Eu não sou muito desenrolado em matemática, não. De maneira, moçada, que claro, quem está mais desenrolado com as fórmulas de combinação, vai lá diretamente e desenrola com combinação. Eu vou colocar aqui a fórmula. B no estilo, eu não sei nada de matemática. B no estilo, eu odeio matemática do fundo do meu coração. Mas tipo assim, né? Claro que você vai desenrolar a matemática super bem, melhor do que eu, mas para facilitar a minha vida, número de combinações é o número total de filhos, fatorial, o número de homens, fatorial, o número de mulheres, fatorial. Quem não lembrar de matemática como é fatorial, né, é bom dar uma lembrada nisso. Quando eu falo, por exemplo, de algum número fatorial, é você multiplicar até chegar naquele número saindo do 1. 2 fatorial é 1 vezes 2. 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3. 4 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 5 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. N fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes até chegar em N. Sendo que, no caso aqui da brincadeira, eu estou colocando lá o número de combinações de 5 filhos, sendo lá, né, 3 homens e 2 mulheres. Então, colocando a fórmula para o número de combinações. Número total de filhos que eu quero? 5. Número de homens que eu quero? 3. Número de mulheres que eu quero? 2. O que quer dizer, pessoas, nesse caso, desenrolando, 5 fatorial, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. 3 fatorial, 1 vezes 2 vezes 3. 2 fatorial, 1 vezes 2. Vou cortar isso com isso. 1 não conta, 4 sobre 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, o seu trabalho é pegar 1/32 e somar 1/32 n vezes. 1/32 mais 1/32 mais 1/32 reticências. N vezes, ou seja, n vezes 1/32. N é 10. 10/32 seria a resposta dessa questão. Daí, dica importantíssima para você. Toda vez que cai uma questão falando-se qual é a probabilidade de ter tantos filhos, não sei quantos de um jeito, não sei quantos de outro, primeira pergunta que você vai fazer para você mesmo. Ele disse qual é a sequência dos nascimentos? Se ele disse para você qual é a sequência, eu quero que o primeiro seja homem e o segundo seja mulher, basta multiplicar homem e mulher e está lá o resultado. Eu quero lá os 3 primeiros homens, homem e homem e homem, e os 2 últimos mulheres, em mulher e mulher, basta multiplicar e o resultado já vai ser esse. Entretanto, se ele não disser qual vai ser, moçada, nessa sequência dos nascimentos, você vai ter que contar todas as possibilidades que existem. Um casal, eita, o primeiro é homem ou mulher? Não sei. O segundo é homem ou mulher? Não sei. Homem e mulher, ou mulher e homem. Quando o cara coloca 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres, ele não diz como é o primeiro, ele não diz como é o segundo, ele não diz como é o terceiro. Então eu tenho que contar as possibilidades todas. Nesse caso, minha sugestão, invente uma sequência, qualquer uma. Eu vou inventar a sequência do jeito que o amigo colocou. 5 filhos, 3 homens, 2 mulheres. E aí você encontra o resultado. Saiba, entretanto, que se o cara não disse qual é a sequência que ele te deu, tu vai ter que multiplicar esse resultado que você encontrou pelo número de combinações. Então, se ele disse a sequência, 3 homens, 2 mulheres. Sendo os 3 primeiros homens e os 2 últimos mulheres, multiplica e já está o resultado. Se ele, entretanto, não disse a sequência, 3 homens e 2 mulheres,
Tu multiplica, mas depois multiplica pelo número de combinações. Então tu pega aquele mesmo valor que você achou na multiplicação e multiplica pelo número de combinações 10, e aí nesse caso 10 sobre 32 é a resposta da questão. E a gente continua aumentando o grau de dificuldade aí das situações, né? Era uma vez, moçada, um determinado heredograma. Eita, começamos a misturar probabilidades com heredogramas. E nesse heredograma eu queria saber qual é a probabilidade de o casal apresentar aqui, sei lá, 4 filhos, sendo 2 deles normais e 2 deles afetados pela característica que está aqui marcada em preto. Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que saber se a característica normal ou se a característica afetada, qual é a característica dominante, qual é a característica recessiva, para a gente poder calcular as probabilidades, né? Sendo que eu tenho aqui 2 indivíduos brancos dando um filho preto, 2 excessivos não podem ter um filho dominante. Entretanto, 2 dominantes podem ter um filho recessivo. Se você imaginar que veio um azinho de cá, que veio um azinho de cá. O que quer dizer que a característica afetada é excessiva, a característica normal é dominante e os pais em questão são heterozigotos. Uma vez, moçada, que a gente fez isso, eu vou calcular qual é a probabilidade de nascimento de um filho normal. Ora, moçada, o filho normal, ele vai ser dominante nesse caso. Daí, o cruzamento em questão vai ser azão azinho com azão azinho. Melhor maneira que a gente tem de fazer análise de probabilidade em questões de genética é através desse diagrama que a gente está colocando para vocês, chamado de quadrado de Punnett. Né? Claro que o nome lá do quadrado é o de menos, né? Mas a ideia lá do quadrado de Punnett, como é que a gente vai estar trabalhando? Você vai pegar azão azinho, quais são os gametas que o pai pode chegar e fornecer? Ou azão ou azinho. Azão azinho, quais são os gametas que a mãe pode fornecer? Azão azinho. E uma vez que você foi lá e colocou quem são os gametas que o pai pode mandar, quem são os gametas que a mãe pode mandar, as possibilidades de encontro: azão com azão, azão com azinho, azão com azinho, azinho com azinho. Considerando, moçada, que normal é a característica dominante, você vai ter que esses 3 têm pelo menos um alelo dominante, então eles vão ser dominantes, né? Azão alguma coisa, 1, 2, 3 chances, num total de 4. 3/4 é a probabilidade. Qual é a probabilidade de nascimento de alguém afetado? Ora, o indivíduo afetado, ele é um indivíduo recessivo, né? Então é só esse aqui, né? Azinho, azinho. Basta um alelo dominante para você ser normal. Para você ser afetado, tem que ter os 2 alelos recessivos. Então a probabilidade será de 1 chance em 4. O afetado, azinho, azinho, 1 chance em 4. Então, primeira parte da brincadeira, né? Saber se a característica afetada ela é dominante ou recessiva. Recessiva, normal é dominante. Segunda parte da brincadeira, calcular a probabilidade de nascer alguém normal. Normal tem um alelo dominante, pode ser azão, azão ou azão, azinho, 3/4. Alguém afetado, afetada recessiva, azinho, azinho, 1/4. E agora, ele quer 4 filhos, sendo 2 normais e 2 afetados. Uma vez que você pega uma questão dessas, você vai ter que fazer aquela pergunta, né? Será que ele disse qual é a sequência dos nascimentos? Será que ele disse se o primeiro é normal ou é afetado? Se o segundo é normal ou afetado? Se o terceiro é normal ou afetado? Ele não disse, né? Ele só disse 2 normais e 2 afetados. Se ele tivesse dito que o primeiro é normal e o segundo é normal e o terceiro é afetado e o quarto é afetado, os 2 primeiros normais e os 2 últimos afetados, gente, a questão ia ser só isso. Entretanto, ele não disse que a sequência é essa. Ele disse 2 normais e 2 afetados e não disse qual é a sequência. Como é que eu lido com essa situação? Se ele tivesse dito qual é a sequência, bastaria multiplicar, mas se ele não disse qual é a sequência, eu tenho que levar em consideração todas as possíveis sequências. Ou seja, eu vou ter que multiplicar pelo número de combinações. De novo, se o cara tivesse dito que são os 2 primeiros normais e os 2 últimos afetados,
bastaria você chegar e analisar desse jeito. 2 primeiros normais, 2 últimos afetados, e a conta seria essa. Entretanto, ele não falou que são os 2 primeiros normais e os 2 últimos afetados. Ele só falou 2 normais, 2 afetados. O que quer dizer que eu tenho que levar em consideração todas as possíveis combinações para 4 filhos, sendo 2 normais e 2 afetados. O número de combinações ele vai então ter que ser levado em consideração. Uma vez que eu organizei minha conta, eu vou substituir valores e sinais. Normal, 3/4. E vezes normal, 3/4. E vezes afetado, 1/4. E vezes afetado, 1/4. Vezes o número de combinações. E aí, calculando o número de combinações. Ora, eu tinha colocado a fórmula para o número de combinações bem no estilo, eu não sei nada de matemática. Né? É o número total de filhos fatorial sobre o número de homens e o número de mulheres. Alguém vai lá e briga comigo. Pera aí, Landim, né? Aqui não é agora uma questão de homem e mulher, a questão agora é normal e afetado. Ou seja, adapte a fórmula. Então, você vai pegar o número total de filhos, fatorial. Como não é homem e mulher que ele está perguntando o número de indivíduos normais e afetados. Então, adequando a fórmula, vai ser o número total de filhos fatorial sobre o número de indivíduos normais, o número de indivíduos afetados. Desenrolando a fórmula, número total de filhos que ele quer 4. Número de filhos normais, ele quer 2 normais. Número de filhos afetados que ele quer 2 afetados. Então, o número de combinações vai ser 4 filhos no total, 2 normais, 2 afetados. Desenrolando, né, gente? Essa continha aí, né? Você pega, então, que 4 fatorial vai ser, então, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. 2 fatorial, 1 vezes 2. 2 fatorial, 1 vezes 2. Esse é igual a esse, eu vou cortar. 4 sobre 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. O que quer dizer que o número de combinações aqui é 6. O que quer dizer que agora analisando a esculhambação toda. Normal, normal, afetado, afetado. Eu tenho 6 combinações possíveis. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 6, 54. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 256. E, gente, o resultado dessa questão daria esse número horroroso de 54 sobre 256. Então, olha que isso aqui já é um nível de dificuldade bem maior, né? Mas como eu estava comentando, uma questão difícil, ela vai ser uma sucessão de questões fáceis. Número 1, descobrir qual é a característica dominante, qual é a característica excessiva. Número 2, eu vou descobrir a probabilidade de ser alguém normal, dominante, de ser alguém afetado, recessivo. Número 3, 2 normais e 2 afetados. 1 normal, 2 normais, 1 afetado, 2 afetados. Se ele tivesse dito qual era a sequência que ele queria, bastaria multiplicar. Mas como ele não disse se o primeiro é normal ou afetado, ele não disse a sequência, número de combinações, e aí, moçada, o resto você vai acabar desenrolando. Eu queria analisar ainda com vocês um último exemplo sobre essas situações de probabilidade. Aliás, um último exemplo que, gente, envolve também uma situação um pouco mais complicada. Na verdade, gente, eu diria que uma pegadinha. Aliás, uma pegadinha clássica de questões. Eu diria que todos os vestibulares do universo, inclusive a prova do Enem, já colocaram questões com essa pegadinha, né? Era uma vez, moçadinha lá, opa, um heredograma, e aí, tá aqui no nosso heredograma, indivíduo 1, 2, 3 e 4. E aí, nesse caso, moçada, quando a gente está pegando aqui a brincadeira, eu queria que vocês me dissessem qual é a probabilidade do indivíduo 3 ele ser heterozigoto. Probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto. Opa, Landim, tranquilaço, né? Vamos lá, se é tranquilo mesmo. Não pode ter 2 excessivos tendo um filho dominante. Então tem que ser 2 dominantes tendo um filho recessivo, vindo um Azinho de cá, vindo
o Azinho de cá, e os pais, eles são heterozigotos. Para saber qual é a probabilidade do 3 ser heterozigoto, cuidado com a besteira, hein? O indivíduo 3 é esse indivíduo aqui, hein? Uma vez que ele é esse indivíduo aqui, notem que ele é normal. Se ele é normal, ele não é afetado, ele não é azinho, ele não é recessivo. Ele é normal, então ele é dominante, ele é azão alguma coisa. Percebam bem que pelo heredograma eu já sei que o 3 ele é azão alguma coisa. Eu tenho certeza que ele não é azinho. Como é que eu tenho certeza? Se ele fosse azinho, ele estaria pintado de preto. Mas se ele está pintado de branco, ele não é azinho, ele é azão alguma coisa. Daí, essa informação é crucial, né? Porque quando eu cruzar, o pai pode mandar azão, azinho, a mãe pode mandar azão ou azinho, montando lá o nosso simpaticíssimo quadrado de Punnett, pode dar azão com azinho, azão com azinho, azinho com azinho. Qual é a probabilidade do indivíduo 3 ser heterozigoto? Azão, azinho, Alandinho, tranquilo. Uma chance, 2 chances, em 4, não é isso? Não. Porque eu acabei de comentar que esse indivíduo 3 que eu estou analisando, ele, moçada, o indivíduo 3 que eu estou analisando, ele está pintado de branco, ele não está pintado de preto, então azinho, ele não é. Eu tenho certeza que ele é azão alguma coisa. Como eu tenho certeza que ele não é azinho, se ele fosse azinho, ele estava pintado de preto, mas ele está pintado de branco, então ele é azão alguma coisa, ele só pode ser um desses 3. Aqui tem um azão, aqui tem um azão, aqui tem um azão. E aí, nesse caso, uma vez que você vai lá e analisa essa situação, das 3 possibilidades, onde ele tem pelo menos um azão, em 2, ele seria heterozigoto. O que quer dizer que a probabilidade nesse caso é 2 chances em 3 e não 2 chances em 4. Cuidado com a casca de banana. Toda vez que misturarem probabilidades com genealogias, olha para a genealogia antes de resolver a probabilidade. Por quê? Porque às vezes eu posso diminuir o chamado espaço amostral, o espaço que envolve todas as possibilidades que existem. Porque nesse caso, eu não perguntei a probabilidade de esse casal ter um filho qualquer heterozigoto. Eu perguntei a probabilidade do 3 ser heterozigoto. Sendo que o 3, ele já tem aqui a característica branca, eu já sei que ele é dominante, ele é azão alguma coisa. Eu tenho certeza absoluta que azinho, ele não é, senão ele estaria pintado de preto. Então essa possibilidade, gente, ela nem existe. Ela nem deve ser levada em consideração. De 3 possibilidades que existem, onde ele tem pelo menos um alelo A, um alelo A, um alelo A, um alelo A. Dessas 3, em 2 ele é heterozigoto. Nesse caso, moçada, 2/3 é a probabilidade nessa situação. Cuidado com a genealogia quando perguntarem lá uma probabilidade.